CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido irmão Chico, pelo Espírito André Luiz. Mas antes, vamos ler o Evangelho. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 12. Entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível, ou definhar durante séculos e séculos, nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Pedimos a Jesus e pedimos a Deus, acima de tudo, pedimos que auxilie o nosso irmão a passar esse estudo, pedimos aos espíritos guia dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, a Dona Lurdinha, pedimos ao seu Francisco, ao nosso irmão André Luiz, que possa inspirar o nosso irmão a passar esse conteúdo para nós, encarnados e os desencarnados. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra em nossa casa, é que pedimos a devida permissão a esses espíritos citados aqui pela Dilane, a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos iniciar. Você vai levantar, viu que eu estou preparado para ver o que é. Então vamos lá. Estamos aqui estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E o nosso irmão, o Padre Domênico, foi resgatado da região umbralina e levado pela sua mãezinha, não é? Levado para sua mãezinha e iria reencarnar. Aí nós terminamos esse capítulo todo. A nossa irmã clarividente, um espírito clarividente, irmã Luciana, né, desvendou toda a vida do nosso querido Padre Domênico, e ele chorou muito, se sensibilizou e foi levado por ela, pela mãezinha dele. E a nossa querida irmã, a diretora da casa transitória, como é o nome dela, Elaine?
Zenóbia, só quero saber se vocês estão prestando atenção, porque eu já sei o nome. Então, irmã Zenóbia, foi muito interessante a história dela com ele, né? Por não terem se casado, enfim. Então vamos lá para um novo capítulo, capítulo 8, intitulado Treva e Sofrimento. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. Então vamos lá, vou ler de novo. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. É o retorno, né, do trabalho. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente nalma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Interessante, né? Como que as coisas estão acontecendo hoje, bem semelhantes a isso. Hoje você não pode falar, você tem que ter muito cuidado com as palavras, porque você é acusado de você sofre várias acusações e corre o risco de ser preso por uma palavra. E o outro ingrato, o outro que é um revoltado, o outro que é quem tem ódio, né, até do que ele é, e quer processar. O mesmo acontece aqui. Eles vão, chamam, os poucos que vêm, logo depois viram, né, contra e não são mais influenciados por eles. De ingratos. Cara, engraçado. Parece muito quando você quer ajudar a pessoa que mora na rua, que tem aquele Exatamente. para você ajudar a pessoa. E ela diz que você... Te acusa, não, quero ficar na rua, quero... O Tiago está lembrando bem, isso também estava na minha cabeça, não é só isso, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, o Tiago está lembrando aqui, os moradores de rua, por exemplo, aí a gente pode falar, vai buscar, tem que ter todo cuidado, uma Cracolândia, tem que pedir por favor, por gentileza, para ir, porque você é acusado de violento, você é acusado de violar os direitos que eles têm, de ficar na rua, até para você ajudar é muito complexo. O mesmo está ocorrendo aqui no mundo espiritual. Eles não querem a melhora,
Eles não querem. Só que os espíritos, sabendo disso, seguem em frente e não falta compaixão, não falta amor, misericórdia do Pai. Então a gente vê a reencarnação desses espíritos nessas situações que você acabou de citar, como morador de rua, como esses que ficam aí debaixo dos viadutos, se drogam, se acabam ali, e você vai, oferece ajuda, mas ele não quer. Ele não quer ajuda, né? É exatamente isso. E esses lugares aqui na Terra são tenebrosos, né? A gente conhece vários lugares, quem está nos ouvindo aí sabe de aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, cada lugar muito esquisito, muito feio, obscuros, semelhante a esse lugar que ela está dizendo no mundo espiritual, uma região umbralina, região lamacenta. Eles ficam embaixo da terra. Parece que está embaixo da terra, né? Embaixo dos pés deles, porque eles surgem da lama. Mas eles não querem ajuda. Mesmo assim, se dirigem com impropérios, como ela está dizendo aqui, né? Impropérios são palavrões, xingamentos, é tudo isso. E aqui se dá o mesmo. Você vai ali, vamos embora, vamos sair daqui. Vai xingar você, vai jogar pedra, vai te atacar. Ainda está arriscado você ser preso. E aquele local que eles vivem é formado pela vibração dos pensamentos deles, né? O pensamento deles. É lama, é sujo, porque a cabeça deles é assim. Você vai nesses lugares aqui, né? Perto da gente tem alguns lugares assim, você vê sujeira, muito lixo. Eles são sujos, eles não perdem toda a dignidade, né? As drogas, principalmente as drogas, a droga, a prostituição, denigre. Então vamos seguindo em frente. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nola fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento em harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe às ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes. Vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário, ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam os infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Então, olha só o que a irmã Zenóbia orientou,
que eles ficassem juntos, formassem um corpo compacto. Eram 20 espíritos, né? Para impor o quê? Impor segurança e não deixar que eles investissem contra o grupo. Fechou lá? Trancou? Investisse contra o grupo. E dentre esses muito sofredores, todos eram sofredores, tinham aqueles perigosíssimos, né, que poderiam atacar. Então, vamos de novo lembrar das situações que ocorrem aqui perto da gente. Você vai numa Cracolândia, você tem que ter cuidado. Você vai ali debaixo da ponte, ali na Cidade de Deus, aqui pertinho, The Good City. Você vai ali na Cidade de Deus, aquela ponte ali, um lugar sujo, fétido, e você oferece ajuda, mas eles não querem. Eles querem ficar lá. Montam as suas barracas ali, vivem promiscuamente. E se vai ajuda, e se chega ajuda, como ele disse aqui, eu estou repetindo porque ele chegou agora. E ela também chegou agora. Eles não querem ajuda. E você ainda tem que ter cuidado para não ser agredido. Está com pedra, agridem. O mesmo no mundo espiritual. E se levar força a direitos humanos, ela vem prender a gente. E se viu direitos humanos, aí é que as coisas complicam, né? Então você está vendo que é o reflexo. Na verdade, aqui é o reflexo que acontece lá num grau muito mais complexo e aprofundado. E provavelmente esses espíritos que estão nessa situação, foi dado a eles oportunidade de reencarnar e eles continuam no vício, cada vez mais se degradando. E a gente sabe que está sendo dada a oportunidade derradeira a todos esses espíritos de permanecerem aqui na Terra. Alguma pergunta? Olha, eu vou ler esse pedaço que a Zenóbia falou aqui, ó. Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensiva. Por isso que eles ficaram em bloco, num bloco único. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigir-se apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade da transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência. Olha só, preste bem atenção nesse pedaço, porque muita gente não entende essa passagem de Lucas. Vamos lá. Enquanto o mendigo chagrento lhe batia debalde a porta da sensibilidade, pronunciou alta e pausadamente todos os versículos desde o número 19 ao 31 do capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, constante no versículo 25, e dispunha o comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Então vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui, ou pelo menos nós tínhamos aqui, a Bíblia. Aqui. Vamos lá. Agora vocês vão entender bem aqui. Vão ficar as duas de castigo, hein? Conceição e Paulinha. Vamos aqui para Lucas. Cadê? Peraí. Pronunciou alto e pausadamente todos os versículos do número 19 ao 31 no capítulo. Ué, onde é que está? Lucas o quê? Na página anterior, né? Me ajuda aí, Elaine. Lucas,
capítulo 16. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui essa parábola. Vamos lá. Coríntios, Romanos, Atos dos Apóstolos, tudo você já sabe. Lucas. Achei aqui, capítulo 16, 13. Item 19 ao 30. Lucas 16. Vamos relembrar aqui, olha só, o padre Hipólito, lá na região umbralina, esses espíritos saindo da lama, num buraco, uma coisa horrorosa, o padre puxa a Bíblia, tira a Bíblia do bolso que ele carregava e diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho finíssimo. Todos os dias dava esplêndidos banquetes. Um pobre, de nome Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto ao portão do rico. Desejava tanto matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, eram os cães que vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. E na morada dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então, o pai Abraão, né, o pai do povo hebreu. Então, Lázaro, o pobre chaguento, estava com o pai Abraão lá, e o rico, quando viu, gritou, né? Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, porque sofro nestas chamas. Respondeu Abraão: filho, lembra-te de que em vida recebeste teus bens e Lázaro seus males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Ademais, entre nós e vós há um grande abismo. Os que quiserem passar daqui para aí não podem, nem tampouco daí para cá. As pessoas pegam isso como um inferno, certo? Olha o que Lázaro falou para Abraão. Agora, vocês reparem, aprendi isso com o professor José Jorge. Ele não sabe disso, mas aprendi muita coisa com ele. Olha como é que o pai Abraão fala com o rico. Olha como ele fala, como ele se dirige ao rico. Respondeu Abraão: filho, lembra-te. Ele se dirigiu ao rico com carinho, com amor. Filho. Ele não chamou o rico de demônio. Então você não pode entender esse inferno, esse abismo como coisa absoluta. Então, olha o sentimento dele para com o que estava sofrendo. E esse sofrimento em região umbralina, não é um verdadeiro inferno? Não é pior do que a chama do inferno, o que a gente está estudando aqui, que o André Luiz está nos mostrando, essa realidade umbralina? Porque mesmo no umbral, há regiões de mais dores do que outras. E eles estão numa região infernal, de muitas dores. Mesmo assim, de novo frisamos, filho, né? Lembra-te de que em vida recebeste teus bens e Lázaro seus males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Ademais, entre nós e vós há um grande abismo. Não há um abismo lá naquela região que André Luiz está? Entre eles, esse grupo e os sofredores? Os que quiserem passar daqui para aí, não pode, nem tampouco daí para cá. O rico disse: peço-te então, pai, que ao menos os mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que Lázaro os advirta, a fim de que não venham também eles para este lugar de sofrimento.
Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. E disse ele: não é isso, pai. É que de algum dos mortos fosse até lá, eles se converteriam. E Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se o morto ressuscitar. Aí, vocês têm o Evangelho de Jesus, vocês têm as igrejas, os centros espíritas, por que não vai lá? Não, vai lá, vai um morto falar com eles, vão acreditar? Poxa, na casa espírita a gente lê a mensagem aqui, tem gente que é indiferente à mensagem. O espírito guia da casa dá uma orientação e a pessoa não acredita. É ou não é? Hoje eu chamei a atenção aqui de manhã. O que adianta o defunto aparecer para eles? Não adianta nada. Eles não vão acreditar. Tem a doutrina, mas vive como sempre viveu, não faz nenhum esforço para modificar. Tem a mensagem do morto, do defunto, mas é indiferente. Entra por aqui, até cocei aqui meu ouvido aqui, porque entrou um mosquitinho aqui, viu? Por isso que eu fiz isso aqui. O mosquito fez bzz, é alto, né? Aí, o que adianta? Não adianta nada. Essa é a parte que foi lida ao nosso irmão. Bonita, né? Essa passagem. Mas vamos aqui voltar aqui na narração da história de André Luiz. Ó. Irmãos, cadê? Onde é que nós paramos? Ó? Lá em cima. Ó. Quando ele acabou de recitar essa parábola, lá na região umbralina, essa que vocês acabaram de ouvir, os espíritos lá, fora, fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez o padre, estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas, não precisamos de vocês, temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Olha a resposta que eles obtiveram. Há ou não há um abismo entre os dois? Um abismo intransponível. Quem está do lado de cá não pode ir para lá. E quem está lá não pode vir para cá, porque não quer. Foi feito o convite. Hã? Vibração, mais do que isso, não é só a vibração, é teimosia mesmo, é rebeldia, eu não quero e pronto, eu estou satisfeito aqui, deixa eu sofrer. A gente sabe de gente que não deixa doer, me deixa sozinho, você quer ajudar, me deixa sozinho, a pessoa está sofrendo, mas não quer ajuda. O que você vai fazer? Exatamente, compreender agora a parábola de Lázaro e o rico, que muita gente aí, em determinadas denominações religiosas, quer interpretar ao pé da letra, dizendo, está aqui o inferno. Quem está no inferno não pode vir para o céu. E quem está no céu não pode ir para o inferno. Então, mas não é para você tomar o pé da letra aquilo ali. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Está bem claro aqui. Não é? Alguma pergunta? Não? Paulinha? Não? Então vamos lá. Os adversários gratuitos de nossa situação, de nossa atuação, não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Ó, tacaram pedra, vamos dizer assim. O mesmo que acontece quando vão tentar tirar o pessoal dali, debaixo da ponte. Não é a mesma coisa? Não tem surpresa. As bolas pretas, né? O que tem nessa bola? As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa.
isolando-nos o agrupamento. Olha, não teve acordo. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista de sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com um empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados, companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe se não fabricar pensamentos de angústia destruidora. Então vamos lá, eu acho que eu pulei alguma coisa. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe se não fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais a criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Olha o que ele está dizendo. Está falando para eles lá o que eles estão, do jeito que eles estão. Aí você vê aqui no carnaval umas máscaras horrorosas. O carnavalesco vai lá nesse lugar. Ele vai, ele não tem força para ir para a região divina, mas para o inferno ele tem. Ele vai lá, traz as caratonhas que ele vê. Esses espíritos se desfiguram. São verdadeiros monstros. Muitos têm mesmo a aparência do diabo, como o homem pinta, outros de animais ferozes, de morcegos, vampiros, porque eles querem ser respeitados pelo temor, querem infundir o medo, o pavor. É assim que eles fazem. Interessante, né? Você já viu o soldado que vai para a guerra? Ele vai maquiado? Não vai. Aí ele coloca lá camuflagem. Bem, a camuflagem dele, cada uma mais feia do que a outra, né? É isso aqui, ó. É assim que eles se parecem. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Olha, é a caratonha que eles se utilizam.
Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência, no descaso com que recebestes da terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Então, foi isso que o padre disse para eles. Eu sei que é um pouco enfadonho ou ler muito, mas não tem jeito, tem que ler. O ideal é que vocês estejam acompanhando para não ficar tão cansativo assim. Então o padre Hipólito se dirige dessa forma a esses infortunados irmãos que estão em zona umbralina. Para quem chegou agora. Está estudando aqui o livro Obreiros da Vida Eterna. Esse grupo resgatou um espírito caro a um desses do grupo, né, a irmã Zenóbia, que chefiava o grupo, e foram lá nessa zona buscar um espírito muito querido a ela, muito caro a ela. E no caminho de volta, um caminho muito trevoso, eles se deparam numa situação difícil, de muita dor e sofrimento. Um deles foi sacerdote quando estava na terra, professa então aquela parte de Lucas, quando fala do rico e de Lázaro. Ele ouviu vários impropérios, palavrões, já tiraram pedras. Eu estou falando pedras, ele falou bolotas negras em cima deles, setas. Eles se cobrem com uma rede de proteção. E a irmã Zenóbia pede o padre então para continuar. Fala um pouco para eles. E o padre está falando isso aí que a gente acabou de ler. Tá? Tudo bem até aí? Question? Falei direito, Conceição? Falei direito, Conceição? Vamos lá. É a velhinha da Praça Nossa aqui, que ela é a Conceição. Vamos lá. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e possuído de angélicos pensamentos. Todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamável provocara, prosseguiu comovendo-nos. Aí vai prosseguir o padre Hipólito aqui. É o livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Estamos lendo o capítulo 8, que tem como título Treva e Sofrimento. Dominam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Oh, meus amigos, não vos falará, porventura,
a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também trabalhadores à longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a vossa posição, a nossa da vossa posição, enquanto nós outros, que nos dirigimos à palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização do presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos, e quase sempre debalde procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão dos nossos débitos e pusemo-nos desde muito a caminho de futuro redentor. Então, Padre Hipólito continua no seu discurso e vamos trazer para nós a experiência dele. Olha o que ele está dizendo. Esse grupo de espíritos que já está situado em nosso lar, que já estão arrependidos dos seus erros, quanta saudade que eles têm da terra e dos seus amores. Não é porque morreram que não têm saudade, eles têm saudade. Eles também choram, eles também sentem a nossa falta. Então, quando eles conversam com esses revoltados, eles estão dizendo: nós não somos diferentes de vocês, nós estamos trabalhando. A única diferença é que a gente já conheceu o caminho que devemos seguir. Mas a gente gostaria de voltar à terra e pedir perdão, retificar caminhos. Não foi isso que ele disse? Então, olha o caminhar desses espíritos trabalhadores do bem. Agora vamos trazer para a gente, encarnado, qual é a nossa diferença dos outros do mundo que estão no mundo material, vivendo somente egoisticamente. A gente tem os mesmos defeitos deles, os mesmos defeitos. A gente, como esses espíritos, conhecemos um caminho, ouvimos o chamamento do Cristo e estamos aqui para trabalhar com Cristo, para nos renovarmos. Agora, nós levamos uma vantagem em cima desses espíritos redimidos, porque também nós somos redimidos. Nós nos arrependemos de muita coisa. Mas qual é a vantagem que a gente leva? A vantagem que a gente pode reparar o mal que a gente fez. A gente está no corpo. A reparação só é feita no corpo. O arrependimento, você pode se arrepender aqui, como você pode se arrepender depois que morrer. A expiação, você pode expiar aqui e expiar depois que desencarnar. Melhor dizendo, melhor falar desencarne do que morte, né? Agora, a reparação só se dá no corpo. Arrependimento, expiação, reparação. Então a reparação só se dá no corpo físico. E nós estamos então com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Estamos tendo instrução, estamos sendo instruídos, estamos no corpo e a gente pode consertar muita coisa que a gente fez de errado nessa vida. De outras vidas a gente não lembra, mas pelo nosso esforço, os guias vão colocar junto de nós situações ou pessoas para que a gente possa se redimir dos nossos erros.
Eu vou contar uma coisa para vocês já sabem, mas eu vou contar bem rápido, para quem não ouviu. Não vai dar mais tempo de ler, a gente vai continuar aqui semana que vem. Marca aí, tá? Nós fizemos um trabalho aqui durante quase um ano, junto à prostituição. Um trabalho difícil. Nós íamos ali na praia, trazíamos algumas moças para cá, alguns rapazes, e aqui tinham a evangelização, a gente conversava, dava o passe, eles se alimentavam, a gente pagava lá o programa que eles perderam lá, que tinham perdido por ter vindo para cá, depois a gente levava de volta. A gente levava de volta e deixava no mesmo lugar que nós buscamos. Eram voluntários, a gente parava o carro. No início foi meio constrangedor, né, Conceição? Difícil para nós, mas depois a gente acostumou e já estavam até esperando. Chegava lá, tinha até briga para vir. Trazíamos para cá, eles ficavam aqui no salão e a gente falava do Evangelho, conversava com eles, eles faziam perguntas, tomavam o passe, depois iam embora. Tomavam uma sopa aí, jantavam, pagavam o programa, davam uma cesta para eles, né, dava uma cesta básica e levava de volta. Pronto, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Tem mais coisa aí nesse trabalho aí que foi muito interessante, um trabalho pesado, desgastante, interessante. Mas por que os espíritos autorizaram a gente fazer esse trabalho? Para nos redimir de um passado culposo. Redimir, a gente está no corpo. Certamente, nós que estávamos no trabalho, nos prostituímos em alguma época da vida. E tivemos a oportunidade de ajudar essas pessoas. Tivemos o retorno, a Adilane que ficou mais em contato com eles, de alguns que saíram da vida, da prostituição. Uma se casou, veio aqui com o marido, sentou aí, assistiu a reunião pública, agradeceu muito, foi seguir a vida dela lá, o marido gostava da igreja, foi lá para a igreja, vai com Deus, vai na igreja, é isso aí. Outros também saíram, vieram aqui, vieram agradecer. Olha que coisa boa. Então a gente tem a oportunidade de reparar. E quem colocou essa situação em nossas mãos? Os espíritos. Os espíritos. Então eu me aproveitei de algumas mulheres no mundo, na vida, certamente. Senão não estaria ali. E tivemos então uma oportunidade de alguma forma reparar isso. Porque isso é uma exploração. E vimos ali coisas como tenebrosas. Crimes, tráfico, tudo que você não imaginava que não presta, tem ali, naquele meio. E nós ficamos um ano, quase um ano trabalhando. É um trabalho tão duro emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que a gente já não estava mais aguentando, né? No final do ano, nós não estávamos aguentando mais. E os espíritos falaram, não, já em novembro vocês podem parar. Um mês anterior, a gente já estava abrindo o bico, eles falaram, o mês que vem, vocês podem parar. E nós fazíamos uma vez por semana, hein? Não era todo dia não, era uma vez por semana, à noite. Acabava, ia todo mundo embora do centro, a gente se reunia aqui, fazia a prece, ficava um grupo aqui na prece, na sustentação, depois nós íamos lá. Inclusive a Patrícia chegou a participar, né? Patrícia e a Sandra ficavam aqui. Ficava Patrícia e Sandra. Olha como Patrícia trabalhou aqui. Patrícia é uma irmã muito querida que infelizmente se afastou da casa e se suicidou. Trabalhou aqui conosco.
trabalhou na evangelização, trabalhou com os suicidas. E olha, então como que a gente tem, pode entrar, como a gente tem oportunidade de se redimir diante dessas situações. Pode sentar. Deixa eu terminar aqui que a gente conversa, tá? Vamos fazer a nossa prece. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Perguntas? Não? Então vamos terminar o nosso estudo agradecendo a Deus, a Jesus, pela tarde de estudos, tarde e noite de estudos. Agradecemos ao nosso Chico, ao André Luiz, pela obra deixada para a nossa análise e o nosso crescimento e aprendizado. Muito obrigado ao Altivo, muito obrigado aos guias aqui presentes, a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do Altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do Chico, em nome de André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.